Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, dos versos 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, 26 a 28, primeiro, tá bom? Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. O telão também está ali. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, 18 a 24. Capítulo 2, 18 a 24. Está ali. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais, Deus abençoe, Fábio, domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Vamos orar? Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai querido, a Tua palavra foi lida, que venhamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Manifesta, Deus, a Tua vontade em nosso meio. Instrui, ó Deus, a Tua igreja, a cada um de nós, para que possamos viver dentro da perspectiva da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio, a igreja, ela para meditar em família, casamento, criação de filhos. Então, esse mês de maio, como foi proposto, nós iremos ter sala conjuntas entre homens, mulheres e jovens, apenas as crianças, que elas vão ouvir na linguagem delas sobre, eu creio que o mesmo tema. Então, nós vamos estar falando, meditando, irmãos. E como a proposta que foi colocada no boletim do grupo do WhatsApp da IBD, nós temos alguns temas a ser tratado. E o tema de hoje é o projeto original de Deus para a família. Então, a família, ele fez parte de um projeto celestial.
A família, ele fez parte de algo planejado por Deus na eternidade, que começou exatamente em Gênesis, que começou exatamente aqui, depois da criação de tudo que Deus fez, né? Ao olhar para Gênesis, irmãos, nós não podemos esquecer do estilo literário do livro de Gênesis. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você leu aí que em Gênesis 1:26, que Deus criou homem e mulher e que eles fossem fecundos e multiplicassem. Depois Deus criou Adão, criou a Eva da costela de Adão, então foi duas criações. Então, muitas vezes na interpretação do livro de Gênesis, as pessoas se confundem, porque o estilo literário do livro de Gênesis sempre parte de uma generalização para uma particularização. Primeiro, o Moisés, ele generaliza, depois ele explica, ele particulariza, mostrando como foi feito. Esse foi um estilo que Moisés usou para pregar, para falar ou para escrever sobre a criação. Então, aqui no capítulo 1, dos versos 26 a 28, fala que Deus criou a humanidade, homem, mulher, os criou, e deu para eles um mandato cultural, um mandato social, e aí vai. E no capítulo 2, dos versos 18 a 24, Deus por meio de Moisés, particulariza como foi feito o homem, como foi feito a mulher, e aí ele explica detalhadamente como isso foi feito e o propósito pelo qual ambos foram criados. E como esse mandato cultural, como esse mandato social iria se desenvolver através da revelação bíblica, Gênesis, Êxodo, e aí vai até culminar em Cristo. Então é importante lembrar, irmãos, que Gênesis ele tem isso. Gênesis ele não é um livro igual ao Apocalipse, que você tem que interpretar os significados, né? Você tem que interpretar, de fato, aquilo que tudo está ilustrando através da visão de João na ilha de Patmos. Mas Gênesis não, é algo bem simples. E quando nós falamos de projeto original para a família, nós vimos que a família, como a Andréia falou, na sua etimologia, era considerado escravos domésticos, né? Por quê? Porque as pessoas naquela época antiga compravam escravos e esses escravos faziam parte da família. Mas hoje, na etimologia mais atual, família são aqueles que têm vínculo parentesco, família é aqueles que têm vínculos afetivos, já não tem mais nada a ver com escravos domésticos, com aquelas pessoas que vão agregando a sua casa, mas aqueles que têm vínculos afetivos, vínculos parentescos, né? Então, quando a gente olha isso, a gente vê perfeitamente Deus falando sobre família, a importância da família na sociedade, a importância pela qual Deus criou a família e a sua imagem, a sua semelhança, para cumprir um propósito original em toda a Sagrada Escritura. Porque ao perceber isso, domingo após domingo, nós vamos chegar no cume da revelação sobre o tema, que, no caso, é a família que foi criada aos pés da cruz. Quando Jesus viu Maria chorando e falou para sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Então, aí se instituiu de fato a família cristã, a família não mais pelo vínculo parentesco, não mais pelo vínculo afetivo, mas instituiu a família da cruz, a família cristã, a família de Deus, cujo Deus Pai é Pai de todos, cujo Cristo, o Senhor Jesus, é nosso irmão mais velho. E o Espírito Santo é aquele que nos liga em amor fraternal, em amor ágape, em amor fileu. Então, é o que nós entendemos na Trindade e o que nós entendemos na criação de Deus, no propósito de Deus em criar a família. Então, além do vínculo afetivo, além do vínculo parentesco, há algo revelado nas Escrituras que nos une. E
a gente sabe, irmãos, o quanto é difícil conviver em família. O quanto tem famílias aí vivendo uma desunidade. Quanto tem famílias, de fato, não lutando para estar juntos. O quanto existe famílias desfeitas dentro da própria casa. O quanto existe casamentos desfeitos dentro da própria casa. Porque o divórcio não se dá no ato em que você pega um papel e assina. A separação de um casamento ou de uma família não se dá no ato em que você legaliza essa separação. Porque, segundo as Escrituras, a separação nasce primeiramente no coração. O divórcio nasce primeiramente no coração. Quando o homem não entende de fato o papel de marido, quando o homem não entende de fato o papel de pai, como o homem não entende de fato o papel de supridor de um lar, tanto do supridor financeiramente, quanto afetivamente na vida da sua esposa ou na vida dos seus filhos. E ao contrário também, quando a mulher não é essa auxiliadora idônea, quando a mulher também não é essa mulher sábia que edifica a sua casa. E quando isso não acontece segundo as Escrituras, se dá a separação dentro da própria casa, porque não existe casamento, não existe cumplicidade, não existe a auxiliadora idônea, não existe o papel paterno de provedor afetivo, provedor financeiro, de cuidador, de protetor do lar. E a gente sabe que o que mais tem destruído um casamento, a gente sabe o que mais tem destruído famílias, se chama egoísmo. Hoje à noite nós iremos falar um pouco sobre uma face do egoísmo, que se chama hedonismo. Exatamente, a busca da felicidade pela felicidade, do prazer pelo prazer, é quando o que importa é a minha felicidade. É quando eu penso que eu preciso ser feliz na minha casa, eu preciso ser feliz no meu casamento, e para isso, a minha esposa tem que me satisfazer, os meus filhos têm que me satisfazer, tudo tem que girar em torno de mim, porque eu preciso ser feliz. Desconsidero a felicidade do meu cônjuge, desconsidero a felicidade dos meus filhos, desconsidero a harmonia do lar, porque o que basta é o meu prazer. E isso está errado, irmãos. Segundo as Escrituras Sagradas, isso está totalmente errado. Porque a palavra de Deus, onde lemos, mostra que a figura central de um casamento, a figura central de um lar, está na pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus é o centro do nosso casamento, quando Jesus é o centro da nossa vida, Ele é o centro do nosso casamento, Ele é o centro da nossa casa, Ele é o centro da nossa família. Aí não importa mais a minha felicidade, o meu prazer, o que eu quero, mas sim, aquilo que agrada a Jesus, e o que agrada a Jesus é o que agrada a Deus. E o que a Bíblia nos fala em relação ao próximo, irmãos? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí, aonde nós podemos entender que eu devo amar a minha esposa, eu devo amar o meu esposo, eu devo amar os meus filhos como a mim mesmo. Se eu quero ser servido, eu vou servir. Se eu quero ser elogiado, eu vou elogiar. Se eu quero receber um cafunézinho na cabeça, eu vou dar um cafuné na cabeça da minha esposa ou do meu esposo. Se eu quero um carinho, uma massagem no pé, se eu sinto falta de carinho na minha casa, no meu lar, eu vou servir com carinho. E é isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia mostra, que nós devemos plantar para colher. E quando um cônjuge planta para colher e não colhe, há alguma coisa errada. Ou quando ele planta e colhe, quando ele planta arroz e colhe limão, ou quando ele planta laranja e colhe limão, há alguma coisa errada. Então, irmãos, nós estamos diante de uma realidade contextual, atual, de muito hedonismo, de muito egoísmo,
de o que importa é o que eu quero, o que importa é a minha felicidade, é a minha satisfação. E quando nós falamos de família, com vínculo parentesco, afetivo, quando olhamos para a família da cruz, nós estamos falando de uma família que o quê? Que sofre, que tem um sacrifício, um amor sacrificial uns pelos outros. O que eu sou capaz de sofrer pelo meu cônjuge? Que tipo de amor eu tenho pelo meu cônjuge? Que tipo de amor que eu tenho pelos meus filhos? E o amor que a Bíblia nos mostra, nos revela, que esse amor deve ser um amor sacrificial. Talvez você pense assim, nossa, mas meu esposo está longe de sacrificar o que ele gosta, o que ele quer, por amor a mim. A minha esposa está longe de sacrificar o seu eu, as suas vaidades, por amor a mim. E quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, irmãos, no capítulo 1, de 26 a 28, esse texto afirma que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. A gente não tem desculpa. Falar, não, eu sou humano, né? Eu sou pecador, eu sou falho. E quando a gente erra com o nosso cônjuge, quando a gente erra com os nossos filhos, a gente, às vezes, a gente se segura nessa desculpa. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou humano, eu erro, eu sou humano. E, na verdade, a gente esquece de olhar para esse texto e entender que, além da nossa humanidade, que foi caída, deturpada pelo pecado em Adão, nós temos em nós a imagem e semelhança de Deus. Espera aí, eu sou humano, eu erro, eu sou falho. Sim, sou humano, eu erro, sou falho. Mas a Bíblia diz que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Deus sabe da sua humanidade. Deus sabe da sua dor. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe das suas tentações. Deus sabe das suas fragilidades. Deus sabe dos seus pensamentos mais ocultos no seu coração. Deus sabe do seu hedonismo, do seu egoísmo, da sua busca pelo prazer, da intenção mais profunda da sua alma, dos seus pensamentos em relação ao seu cônjuge e sua família. Deus sabe. Mas muitas vezes nós não sabemos a realidade de quem somos em Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus. E que isso tem a ver, pastor? O que importa é eu ser feito a imagem e semelhança de Deus? Às vezes a gente olha, no espelho, e olha lá, nossa, mas como Deus é bonito. Quem tem autoestima muito grande, muito alta, olha no espelho, eu sou feita a imagem e semelhança de Deus, e olhando para mim no espelho, nossa, mas Deus é bonito demais. Às vezes a pessoa está com a autoestima baixa, está triste, olha no espelho, nossa, se eu sou imagem semelhante de Deus, Deus é feio demais. E na verdade não é a aparência física, irmãos. A Bíblia fala dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Nós somos feitos dentro daquilo que Deus comunica em nós. Tem atributos de Deus que pertencem somente a Deus, que na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Onipotência, onisciência e onipresença. Ninguém aqui é onipotente, onisciente e onipresente. É? Não é. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus em nossa substância, na qual chamamos de alma, espírito, no qual o hebraico original fala de ruá, o sopro de Deus em nós. Há, de fato, algo semelhante a Deus. A nossa alma e nosso espírito, e há também a nossa imagem e semelhança naquilo que Deus comunica a mim e você, e que devemos espelhar Deus o quê? Bondade, justiça, verdade, misericórdia, santidade. Deus comunicou na imagem e semelhança que foi colocada em nós, bondade, justiça, misericórdia, verdade, santidade. Então, nós espelhamos Deus quando nós agimos com justiça. Nós espelhamos Deus quando nós agimos com santidade. Nós espelhamos Deus quando agimos com misericórdia, com verdade. Irmãos, nós somos humanos, erramos.
Mas nós esquecemos que Deus em nós nos capacita a viver em verdade, a viver em justiça, a viver em santidade, a viver em misericórdia. Deus nos capacita a perdoar e andar uma segunda, uma terceira milha. Deus nos capacita a agir com justiça. Não a nossa justiça própria, como é trapo de imundícia, mas a justiça que vem de Deus. A justiça que mata o nosso ego, a nossa vaidade. É a justiça sacrificial, de um amor sacrificial que nós devemos ter uns pelos outros. Porque se for depender, irmãos, da nossa justiça própria, o que a gente faz? A gente trucida, né? Se for depender da nossa justiça própria, se a gente for um homem de oração, ou uma mulher de oração, né? Se a gente diz, não, eu sou um homem de oração, mas, Senhor Deus, pesa a mão sobre o fulano de tal, pesa a mão sobre a fulana de tal, porque aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro, pesa a mão, passa um caminhão em cima dela quando estiver atravessando a rua. Isso é oração que se faz, irmãos? Isso é a justiça da imagem e semelhança de Deus? Não. Por isso nós temos que rever os nossos conceitos e valores cristãos segundo a palavra de Deus. E não segundo a nossa forma de entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Eu falei lá na chácara para a SAF, e continuo reafirmando aqui, e reafirmei isso várias vezes de púlpito. Só há uma maneira de interpretar as Sagradas Escrituras. Só há uma maneira. Primeiro, levando em consideração de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por causa da natureza divina, da Bíblia Sagrada, eu preciso orar, me colocar na dependência do Espírito, para sentir iluminação, para que Deus fale ao meu coração o que aquilo ali está querendo dizer. E quando eu olho para a Bíblia, na sua natureza humana, eu preciso o quê? Interpretar. Eu preciso de quê? Eu preciso de hermenêutica. Eu preciso olhar para as Escrituras e entender o que ela está querendo dizer para os seus leitores originais, naquela época, e o que ela está querendo dizer para mim hoje. Hoje. Para isso, irmãos, nós precisamos suar. Para isso nós precisamos ter tempo para estudar a Bíblia. Nós precisamos entender. Nós não podemos pegar um contexto, tirar de contexto, ou não entender um texto e aplicar ele em nossas vidas. Domingo retrasado, eu estava falando até com o Robertinho, sobre o caso do Fantástico, que saiu há muito tempo atrás, daquele pastor que estava tendo um caso com a mulher de seu amigo. E aí o Fantástico foi atrás para saber dessa história, mas por que o pastor está tendo um caso de adultério com a mulher do amigo e o amigo está permitindo? Né? Aí ele foi atrás do pastor, foi lá naquele texto, né, onde está escrito lá em Oséias, pega a mulher do seu amigo, adúltera, né? E aí ele leu, pega a mulher do seu amigo e adultera. Né? E aí o repórter pegou, cadê? Não está na Bíblia que está escrito, pega a mulher do seu amigo e adultera. Que Deus está te mandando se adulterar. Aí ele mostrou, está aqui. Não, pastor, que está assim, pega a mulher adúltera. Pega a mulher do seu amigo adúltera. Aqui está condenando, não está falando para você pegar a mulher do seu amigo e ter caso com ela. E ele ficou sem graça e falou assim, foi até bom você ter falado nisso, e desconversou. Né? Então, precisamos, irmãos, de fato, compreender o que a Bíblia está querendo dizer. Precisamos ter uma noção até mesmo da interpretação, de ler e entender qual é o contexto pelo qual aquele texto está inserido. Muitas vezes a pessoa vai ler o Antigo Testamento e vê aquele tanto de morte, vai, mata não sei quem, destrói e fala, nossa, mas que Deus mau é esse? Por que ele está fazendo isso? Por que Deus está mandando destruir tanta gente, matar tanta gente? E a gente não sabe o contexto atrás daquele texto. Porque se a gente pesquisar, a gente vai entender aquela situação toda, irmãos. Porque se o plano original de Deus sempre foi a família, o que
as nações pagãs faziam? As nações pagãs sacrificavam seus filhos aos deuses. Tinha uma nação pagã na época, né, do povo de Israel, no Antigo Testamento, que fazia um touro de ferro, um touro de bronze. Naquela época era a idade do bronze, ainda não era a idade do ferro. Fazia um touro de bronze, colocava os bebês na barriga daquele touro de bronze, era oco por dentro, fechava a porta e colocava fogo por baixo. E os bebês eram mortos, assados dentro daquele touro de bronze, como oferta a um deus chamado Moloque. E isso tinha várias atrocidades em várias nações pagãs, em volta de Israel. Pessoas que sacrificavam os filhos, pessoas que judiavam das mulheres, pessoas que destruíam a família. E isso, de fato, a terra, a Bíblia diz no Antigo Testamento que a própria terra estava vomitando. A própria terra estava vomitando esse povo pela sua grande maldade. Quem de nós, irmãos? Esses dias apareceu um vídeo na internet, né, de uma mulher, né, batendo num cachorrinho que saiu do carro, e ela pegou pela orelha, bateu nele, botou dentro do carro. Né? Muita gente ficou chocado com aquele vídeo. Nossa, bateu no cachorrinho, meu Deus, que crueldade. E é crueldade, eu não sou a favor de bater em pet nenhum. Né? Então, mas irmãos, quem de nós não iria proteger uma criança sendo espancada na nossa frente? Quem não iria intervir? Quem não iria intervir? Quem de nós, né, passando ali por uma estrada no meio de uma rodovia vicinal, de uma estrada de terra, vê alguém querendo sacrificar uma criança, a gente não vai intervir? Apesar que para muitos hoje a maldade está tão grande que muita coisa virou espetáculo. E quando a gente olha as nossas crianças e os nossos adolescentes se divertindo com jogos na internet, matando pessoas, porque, segundo a estatística, no Brasil, os jogos que mais são jogados são jogos de violência, onde crianças e adolescentes matam pessoas. Matam pessoas a machadada, matam pessoas com faca, matam pessoas com arma, e essas crianças elas vão crescendo jogando esses jogos. Vão jogando esse jogo. Eu lembro quando eu era adolescente, existia um jogo no PlayStation que você dirigia um carro e você ganhava ponto e virava a fase atropelando pessoas na rua. Eu não sei qual é o nome desse jogo mais, mas você podia pegar um carro e sair passando em cima das pessoas. E eu lembro dos meus amigos se divertindo com isso. Vou passar em cima daquela mãe lá com aquele carrinho de bebê. Olha lá, pá, vou dar ré, pá. Misericórdia, irmãos. Nós vemos, se o plano original de Deus é de fato a constituição e a valorização da família, o plano do diabo é o que, irmãos? É a destruição da família. Seja através de ideologias, seja através, né, de jogos, da violência. Né? Nós vemos constantemente, irmãos, a família sendo atacada em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos, irmãos. Em todas as áreas. Então, irmãos, quando nós olhamos e vimos aqui que Deus nos fez a nossa imagem, e a imagem dele, a semelhança dele, e nos deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre toda a criação, todos os animais. Então Deus nos fez o que, irmãos? Deus nos fez pessoas para cuidar, cultivar, para guardar. O domínio aqui, a palavra domínio no hebraico, ela não quer dizer sobrepujar. Não é ter domínio assim, eu vou te escravizar, eu vou te domesticar, eu vou montar em cima de você e você vai ser uma pessoa, né, que vai ser domesticada. Mas o domínio aqui é aquilo que Deus comunicou a nós
em sua imagem e semelhança, como administradores, bons mordomos fiéis daquilo que Deus nos deu. E ao invés de degradar, devastar por ganância tudo aquilo que Deus criou, nós devemos então cuidar. Às vezes a gente acompanha esse caso, me perdoe, tá, veio na minha cabeça agora, daquele rapaz lá no Amazonas que criava uma capivara como se fosse um animal doméstico. E aí ele abraçava a capivara e amava a capivara, fazia carinho na capivara até um certo momento, né, que a lei mandou ele entregar para o Ibama, né, a capivara, e ele foi, fretou um avião com a ajuda dos amigos e foi lá entregar essa capivara, chorando, né, entregando a capivara, né, e depois a justiça mandou o Ibama devolver a capivara para ele. Né, fiquei sabendo que a justiça mandou, né, devolver a capivara para ele. Irmãos, isso revela para nós que qualquer animal selvagem, né, como uma capivara, ela está debaixo do domínio do homem, não para ser subjugado, não para ser pisado ou escravizado, mas para ser amado. Quando a gente olha para aquela capivara agindo como um cãozinho, você fala, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Olha, de fato, a aplicação do princípio bíblico teológico do texto de Gênesis, quando Deus criou o homem e pediu para dominar sobre toda a criação. E o domínio aqui não está sobre o peso da violência, da vara, do subjugar, mas está em amor. Eu não sei vocês lembram quando surgiu, na época, aquele famoso domador de cavalos dos Estados Unidos? Enquanto aqui no Brasil o povo domava cavalo, prendendo o cavalo num estaque, metendo chicote, subindo em cima, metendo espora, aquele domador famoso nos Estados Unidos, ele domava os cavalos selvagens o quê? Apenas passando a mão na cabeça, conversando com ele. Era incrível, parecia um encantador de cavalo. Mais uma vez isso revelando para nós como deveria ser o nosso domínio sobre a criação. É lógico, irmãos, que nós não vamos, tem certos tipos de animais que nós não vamos, né, conseguir domesticar. Um crocodilo, né, tem gente tentando domesticar serpente, jiboia, sucuri, né, mas não vamos conseguir domesticar certos tipos de animais. Mas nem por isso nós devemos maltratar. Nem por isso nós devemos olhar para a questão de família e entender que tudo contribui para a unidade, para o crescimento de uma família. Eu gostaria de contar um testemunho com essa situação da Ana Luísa, com diabetes, com furúnculo, essas questões dela ficar dias internada, e algumas vezes ir para a UTI, beirar a morte, situação muito delicada. A Carolina estava entrando em depressão, a minha filha, Carolina. Tanto é que quando a Ana Luísa ela ia para internar, a Carolina chorava todos os dias. E quando a Ana Luísa tinha alta, a Carolina ia, abraçava a Ana Luísa e chorava, irmã, você está de volta, irmã. E beijava e ficava perto. E a gente viu o quanto a Carolina estava sofrendo com o sofrimento da irmã, com a ausência da irmã. Aí a gente ganhou, né? A Nelma deu um filhotinho de Shih Tzu para a Carolina. O quanto esse pet, o quanto esse filhotinho, a Nina, tem ajudado a Carolina a superar as fases difíceis que ela tem passado em relação às dificuldades da Ana Luísa. O quanto ela pega essa Nina, abraça essa cachorrinha e se diverte, corre, né? Irmãos, a gente sabe que toda a criação ela foi feita para nos ajudar. O quanto nós temos valorizado coisas que não deveríamos valorizar, em detrimento de coisas que deveríamos dar valor na vida, irmãos. Às vezes a gente fala, não, isso vai dar trabalho, vai ser uma cocoseira para lá, e meu Deus do céu. E a gente sabe que o custo-benefício em relação a tantas coisas é melhor, né? O que eu não teria que talvez, viu, Nelma, pagar de psiquiatra, psicólogo para Carolina,
para superar essa fase difícil, né? E aquilo que um cãozinho está fazendo, né? E a gente vê, de fato, quando Deus criou os animais e falou para o homem: dominai, guardai, cuidai, né? Deus sabia do benefício que toda a criação faria no seio de uma família. No seio de uma família. E às vezes nós não desfrutamos da graça de Deus na criação. Nós achamos que tudo vai atrapalhar, que tudo é algo que prejudica, irmãos. E em vez de cuidar, nós degradamos, nós estragamos. E aí, irmãos, quando fala que Deus abençoou, eles diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície, toda a terra e todas as árvores que dão fruto, semente, isso vos será por mantimento. E também fala dos animais, répteis da terra, que tem fôlego, toda a erva verde lhe será por mantimento. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Irmãos, Deus fez a família, Deus projetou a família, mas Deus também deu subsídio, Deus deu condições dessa família se manter. Deus deu condições, Deus criou condições para essa família viverem bem, em harmonia, tanto na questão afetiva, quanto na questão de provisão, irmãos. Deus, quando a família, olha que interessante, eu dei um estudo bíblico mais aprofundado sobre Salmo 133, lá no acampamento da SAF, no sábado à tarde, falando da bênção da unidade. Que quando há uma unidade, há a bênção de Deus. Há a bênção da unção e a bênção da provisão. E é exatamente isso que Deus instituiu aqui nesse decreto. Na criação. Ele instituiu o quê? A bênção da provisão na unidade da família. Quando a família tem comunhão, quando a família tem unidade, quando a família tem um só amor, um só propósito, aí há o quê? A bênção da provisão. A bênção da provisão. Não adianta você fazer campanha, né, do sal grosso, não adianta você fazer campanha da água em cima da televisão, não adianta você fazer tantas campanhas, fogueira santa, não sei o que lá do Monte Sinai, não sei o que lá dos 70 pastores no monte, né, para você ter prosperidade na sua vida, na sua casa, se você não tem unidade familiar, porque a bênção da provisão está sobre a comunhão familiar, a unidade familiar. O quanto nós somos promotores dessa paz, dessa unidade em nosso lar. O quanto nós buscamos a unidade. A gente não precisa estar casado. Pode ser, estou divorciado. Eu estou divorciado da minha mulher, estou separado da minha mulher, estou divorciado no papel. Mas nós somos amigos. Nós não somos inimigos. Eu importo com ela, ela importa comigo. Nós não demos certo no casamento, não deu certo, mas eu não quero o mal dela, e eu tenho certeza que ela não quer o meu mal. Há o quê? Há uma comunhão de propósito, em detrimento, em prol de um amor verdadeiro. Não de um amor eros, que é um amor do sexo, de atração física, de saciar o desejo da carne por meio do sexo. Não! Mas um propósito através de um amor fileu, de um amor que vem de Deus, que quer o melhor para o outro, mesmo que o outro não esteja mais conosco. Mas eu não quero o mal dele. Que Deus esteja abençoando a vida dele, a vida dela, que Deus esteja com ele. Eu oro para que Deus abençoe, que Deus dê boas coisas para essa pessoa. Não demos certo, porque lá em Amós 3, fala, poderá andar dois juntos se não tem acordo? Porque o propósito primário da família é a unidade. É a unidade de ser uma só carne, como diz lá em Gênesis 2,
Os dois se tornarão uma só carne, e a unidade com toda a criação, irmãos. A Cássia me falou uma coisa, e eu achei interessante, quando ela começou a falar de cachorrinho, né? Há muito tempo atrás. Quando a primeira vez que ela começou a falar de cachorrinho para Carolina, eu falava, não. A casa vai ficar fedendo, xixi, vai ficar fedendo. Ei, meu Deus do céu, não. Aí ela virou para mim e falou, amor, nós somos uma família, né? Então nós temos que pensar como família. E se tem 3 na casa querendo um cachorrinho, então nós somos uma família. É verdade, amor, me perdoe. Nós temos um cachorrinho. E foi uma benção, viu, Nelma? Esse dá benção. Astolfo era parte do pastor Camilo lá na sua casa. Hoje quem gosta mais do cachorrinho sou eu. Deito na rede, bota deitado em mim e fica lá passando a mão. Misericórdia. Tá vendo? O cachorrinho tem feito bem para mim. Então, irmãos, vamos seguir aqui para a gente entender mais um pouco o texto. E aí, quando a gente fala na particularização do texto, nós estamos terminando, nós vamos agora fazer o batismo da Alicia. A gente vê que Deus formou a formação do homem e vemos também a formação da mulher. O cuidado de Deus em falar como o homem foi criado. Deus criou o homem, ali fez um boneco de barro e soprou na sua narina o fôlego de vida. E Deus fez outro boneco de barro, puxou o cabelo comprido desse boneco de barro, fez as unhas desse boneco de barro, botou um colarzinho, né? E soprou no nariz dessa boneca de barro e deu fôlego de vida. É assim que está relatando em Gênesis? Não. Deus fez o homem do barro. Deus fez a mulher da costela do homem. Já parou para pensar por que Deus não fez a mulher igual fez Adão? Do barro? Por que, irmãos? Alguém sabe me responder? Por que Deus não fez a mulher igual fez o homem? Pode falar o que você vem na sua cabeça. Hã? Para falar que é uma só carne? Faz parte da resposta. Pode falar, Nelma. Para a mulher ser submissa? Não, mas se fosse, essa submissão é de submeter, aí Deus ia tirar do osso do pé, não? Muita gente entende submissão, entende que a mulher tem que ser submissa para ser pisada, né, pelo homem ali, que tem que estar submissa. Eu mando e você obedece e tal. Eu sou o macho alfa da casa, né? Não, Deus não tirou a mulher do osso do pé, tirou da costela. Maior cumplicidade. Mas a resposta está no próprio texto. Quando Deus fez a mulher, falou de ela ser o quê? Uma auxiliadora idônea. A etimologia da palavra hebraica para auxiliadora idônea é aquela que complementa. É como um quebra-cabeça que está faltando uma peça e de repente se encaixa, se complementa. Então, irmãos, nós entendemos então por que Deus tirou a Eva, né? Eu não sei se foi... A gente tem uma frase quando a gente vai fazer casamento, que a frase é o seguinte: Deus não tirou a mulher da sola do pé do homem para que não fosse pisada, subjugada, machucada pelo homem. Deus não tirou a mulher do osso da cabeça para que ela não fosse dominadora sobre o homem, controladora sobre o homem. Mas Deus tirou da costela, do lado do coração, debaixo do braço, para que ela fosse alvo do seu amor e fonte do seu abrigo.
tá vendo, né? Então a gente percebe isso, irmãos. A gente percebe isso. E muitas vezes a gente vê que o plano original de Deus, ele foi-se o quê? Desoriginalizando. Gente, a tendência nossa, irmãos, é sempre o quê? É sempre plagiar, é sempre falsificar, é sempre tentar imitar o original, não é? A gente acha que o original é caro demais, que o original não vale o preço, então a gente quer pagar barato para ter algo falso que não vai fazer aquilo que o original faz. Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Eu vivia comprando foninho de ouvido de R$30, de R$20. No ano, a Cássia botou na ponta do lápis, teve ano que eu gastei com 20 foninhos. Aí ela botou, olha, o dinheiro que você gastou com esses 20 foninhos de camelô, falsificado do Paraguai, dá para você comprar um original, né? E ela foi e me deu um fone original da JBL, dessas caixas aqui, ó, né? Me deu um fone original da JBL, né? Já tem um ano que eu estou usando, nunca deu problema. Ele cai, a cachorra pega, morde, sai correndo, eu saio correndo atrás da cachorra, me devolve o fone de ouvido, né? E aí vai, né? E o fone de ouvido, só joga uma aguinha nele, passa um alquinho, enfia no ouvido, está funcionando de novo, né? Então a gente precisa aprender. E quando nós falamos de família, um projeto original de Deus, né, nós devemos olhar para Gênesis, para esse projeto original, e saber o quanto nós estamos distante desse projeto original. O quanto nossa família precisa voltar, né, para esse projeto original. O quanto nós precisamos voltar. O quanto nós saímos dessa originalidade. Né? Um casamento fora do plano original de Deus, uma família fora do plano original de Deus. E isso acaba em quê? Acaba estragando, acaba quebrando, não vai para frente, porque saiu daquilo que era original. Então, quando você olhar para Gênesis 1, Gênesis 2, na perspectiva do que foi falado essa manhã, você fala, não, eu preciso acertar e voltar ao plano original de Deus para meu casamento, para minha família. Nunca é tarde de acertar as coisas, irmãos. Tanto é que lá em Apocalipse 2, Deus fala lá para a igreja de Éfeso, né? Lembra onde caíste e arrependa-te, quer dizer, volte, né? Sempre há tempo de voltar e recomeçar. Essa ideia de que é tarde demais, isso é diabólico. Essa ideia, não, é tarde demais, é diabólico. Sempre há tempo de recomeçar, de voltar ao plano original de Deus. Sempre há tempo e fazer da forma certa. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá?